nesse último sermão sobre as partes da missa, sobre algumas coisas da missa no rito romano tradicional, eu gostaria de tratar de algumas coisas separadas, que não são necessariamente, não numa ordem do rito da missa, mas que vão ajudar vocês a, durante a missa, acompanhá-la com mais piedade e tirar maior fruto durante a oração. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a simbologia dos paramentos da missa. Quem já teve a oportunidade de ver o padre se vestindo na sacristia ou em algum outro lugar ou em alguma outra foto, deve ter visto que o primeiro paramento que ele coloca é um paramento que se chama amito, um retângulo de linho branco com duas fitas que saem dele, que permitem dar um nó em torno da cintura, e que ele primeiro, antes de colocar em torno do pescoço, ele encosta na cabeça, e que simboliza a pureza de pensamento e de intenção que ele deve ter quando ele vai rezar a missa. Deve ter a intenção de, livrar as almas do purgatório, de dar glória para Deus, pedir perdão para Deus, novas graças, agradecer, de conseguir benefícios para os fiéis, etc. E quantos padres, infelizmente, acabam fazendo com que, indo rezar a missa com a intenção de lucrar, tirar dinheiro do que eles vão rezar, etc. Né? E não, a gente deve rezar com reta intenção, né, a missa. Isso é simbolizado pelo amito, esse retângulo branco que a gente encosta na cabeça no começo da paramentação. Depois, o segundo paramento do padre é a alva, né, que é uma túnica branca que o padre coloca e que tem relação com a túnica branca que Herodes colocou em Jesus Cristo. Pilatos, sabendo que Jesus Cristo era galileu, enviou ele até Herodes, que governava a Galileia, para que Herodes pudesse julgá-lo, ver se talvez ele julgasse Cristo. E Herodes, que tinha uma vida moral péssima, né, não queria saber de nada e simplesmente queria que Cristo fizesse um milagre para ele se divertir. E Cristo fica em silêncio e não faz milagre algum. Herodes então fica descontente, fica bravo e manda colocar em Cristo uma túnica branca, que era a roupa que era colocada nos loucos na época. E simboliza, para dizer que Cristo era louco, né? E simboliza para nós que a gente deve estar disposto a ser chamado de louco pelos outros para seguir a lei de Cristo. Se a gente segue a lei de Cristo, a gente tem que ter essa disposição de até mesmo ser chamado de louco pelas outras pessoas, né? Pois o símbolo é um cordão que se amarra em torno da cintura, que tem a utilidade prática de ajustar na cintura a alva para que ela não fique muito longa, etc., arrastando, mas ela simboliza a corda que amarrou Cristo durante a paixão e pela qual ele era puxado, né? Além disso, depois tem o manípulo, esse pedaço de pano que é colocado no braço esquerdo e que simboliza as cordas que amarraram a mão de Cristo na paixão. Mas a origem dele, do manípulo, é uma peça do vestuário da aristocracia romana, que segurava na mão esquerda um pedaço de pano, chamado manípulo, né, para indicar a nobreza deles, o status social deles. Era uma insígnia de classe social. E o clero adotou o manípulo, porque se a aristocracia usava essa peça como símbolo de classe social, quanto mais o clero, que é superior à nobreza. Depois, a estola. A estola, ela simboliza o poder sacerdotal, né, que é aquele poder que o padre recebe na ordenação sacerdotal e com o qual ele serve a Jesus Cristo, né? O bispo, ele coloca a estola em torno do pescoço, sobre os ombros, puxa para baixo, um pouco para o padre sentindo nos ombros, no pescoço, o peso do poder sacerdotal, né? Simbolizado por essa força que o bispo faz, com a estola, né, puxando ela para baixo e fazendo a cabeça do padre para baixo também, para ele se dar conta de que o poder sacerdotal que ele recebe vai ser um peso que ele vai ter que carregar, né? E o padre, ele cruza a estola na frente, né, no peito. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque, de acordo com a teologia de São Tomás, a escolástica,
ordenação sacerdotal dá para os padres tudo o que os bispos também têm de poder, com a seguinte diferença, de que certas faculdades, certos poderes que os bispos têm, como usar de maneira eficaz, os padres teriam esse poder, mas eles estariam ligados. Por exemplo, ordenar diáconos, padres, bispos, crismar. E a sagração episcopal não acrescentaria nenhum poder a mais no bispo, mas desligaria essas coisas que estariam ligadas nos padres. E é por isso que a estola sacerdotal, na paramentação na missa do rito romano tradicional, que sofreu grande influência da teologia escolástica sobre os sacramentos, desenvolvida nos séculos XII e XIII, nessa paramentação o sacerdote cruza a estola, para mostrar que ele tem um poder sacerdotal, mas que ele está ligado. E é por isso que na sagração episcopal, a estola do bispo é descruzada e ela cai livremente sobre os ombros sem estar cruzada. Por isso o bispo, quando se paramenta para rezar a missa dele, ele não cruza a estola. E depois a casula. Casula, em latim, casula significa uma pequena casa. E porque ela cobre, cobre o padre como se ele estivesse dentro dela, numa casinha. E essa casula, ela simboliza a caridade que envolve todos os atos de Cristo na paixão. A pureza de intenção, o fato dele ter tido a paciência de ser chamado de louco, os sofrimentos que ele teve, estando amarrado, sendo puxado, carregando a cruz, tudo isso estava coberto pela caridade com a qual ele fazia tudo isso, pelo amor a Deus e pela salvação das almas. E é por isso que a casula deve ser bela, porque a caridade é que torna belas nossas obras. E a casula, simbolizando a caridade que deve cobrir todas as nossas obras, os nossos sacrifícios, etc., ela deve ser bela também. E não pode ser uma coisa mal feita, uma coisa de tecido rude, de tecido feio, mas deve ser bem costurada e bem ornamentada. Depois existe uma cruz sobre o altar, deixando agora os paramentos sacerdotais e vendo um pouco a disposição do santuário. Nem sempre houve cruz no altar nos primeiros séculos. Ela entrava em procissão carregada por um acólito, o cruciferário, e era colocada, fixada atrás do altar antes da missa começar. Até que então, séculos depois, se determinou que a cruz ficaria fixada no altar sempre. Até hoje, em alguns ritos, a cruz não está no altar no começo da missa, ela entra em procissão e antes do padre começar a missa, ela é fixada atrás do altar. As velas, a vela ela é feita de cera e de pavio, e as duas coisas estão unidas de modo que elas recebem também o nome o pavio recebe o nome de alma da vela e a cera recebe o nome de corpo da vela. A vela tem corpo e alma, tem a cera e o pavio. E a vela, ela dá luz e calor, queimando e consumindo o pavio dela e a cera dela, o corpo e a alma dela. E simboliza que a gente deve consumir nosso corpo e nossa alma nessa vida para dar luz da fé para as pessoas e o amor e o calor, o fogo da caridade para as pessoas. As flores colocadas no altar simbolizam que a gente deve dar bons frutos e que a gente só consegue dar bons frutos com sacrifício. E por isso as flores são associadas ao sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso que nos tempos de penitência, quando as missas são em roxo, a gente tira as flores do altar, porque a gente não pode esperar dar bons frutos sem antes ter feito penitência. Uma outra coisa que todos vocês devem ter percebido é que durante o credo, antes do ofertório, nas missas solenes, quando tem um diácono, o diácono leva uma bolsa com um corporal, um paninho de linho quadrado, para sobre o altar e abre ele, antes do ofertório. E nas missas cantadas, é um cerimoniário que leva um corporal para sobre o altar. Esse pano se chama corporal porque o corpo de Cristo é consagrado e colocado sobre esse pano. Por isso ele recebe esse nome de corporal. E de onde vem a origem do diácono, nas missas solenes, de um cerimoniário nas missas cantadas, levar o corporal e abri-lo durante o credo antes do ofertório? É porque no começo da igreja,
o altar começava sem panos de altar sobre ele. A missa iniciava com o altar desnudo, sem panos. Antes do ofertório, o diácono era acompanhado por mais uma pessoa do clero, mais um servo da missa, e levava o pano do altar e os dois desdobravam esse pano sobre o altar. E depois, na consagração, o corpo de Cristo, a hóstia, ela era consagrada sobre o pano do altar diretamente. Terminada a missa, o diácono dobrava a toalha do altar e levava ela para ser purificada, para que qualquer fragmento de hóstia que tivesse sobrado sobre o altar fosse desfeito, né, e dissolvido, e não houvesse mais presença real. Um pouco complicado. Então, aos poucos surgiu o costume de deixar já os panos sobre o altar, o que o mantém também sempre honrado, sempre coberto, por uma questão de honrar o lugar onde acontece o sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, e de levar para sobre o altar, no mesmo momento, um corporal que é menor, mais fácil de dobrar, mais fácil de purificar depois. Uma última coisa. Terminado o Pai Nosso, o padre, ele pega a patena, que é lisa e de ouro, e faz com que a hóstia seja escorregada sobre a patena, terminado o Pai Nosso. E o que isso simboliza? Simboliza que, assim como o padre está tratando o corpo físico de Jesus Cristo com o metal mais precioso que existe, que é o ouro, e com a patena que é lisa, né? Assim também a gente deve tratar os membros do corpo místico de Cristo, que somos nós, e cada um de nós, com toda a dignidade e com toda a delicadeza que um membro do corpo místico de Cristo pede ser tratado. Depois, o padre ele fraciona a hóstia em 3 partes. Primeiro no meio, fazendo 2 metades. Ele reserva uma primeira metade sobre a patena e, mantendo uma segunda metade na mão, ele tira dessa segunda metade um fragmento menor que ele guarda nos dedos e que ele vai lançar no cálice depois. E assim, antes, né, de lançar no cálice, esse terceiro pedaço de hóstia, esse fragmento menor, o padre ele fracionou a hóstia em 3 partes. Uma primeira parte, uma primeira metade íntegra, sem defeitos, sem partes que faltam. Uma segunda metade que falta uma parte. E uma terceira parte menor que é lançada no cálice. E por que isso? Porque dividindo o corpo físico de Jesus Cristo na hóstia em 3 partes, ele simboliza o corpo místico de Jesus Cristo, que é composto de 3 partes. Uma parte íntegra, perfeita, que não tem mais nenhuma falha, que são aqueles que estão no céu. Simbolizada pela primeira metade da hóstia, que não tem nenhum fragmento faltando. A outra parte da igreja é a igreja padecente, que são as almas do purgatório, que já se salvaram, mas que precisam ainda purgar algumas coisas, e são representados por essa outra parte da hóstia, da qual foi tirado um fragmento, e da qual falta uma parte. E a outra parte da hóstia, que é lançada no cálice, simboliza nós, a igreja militante, que ainda vai ter que beber do cálice das provações nessa vida para poder se salvar. Bem, essas são algumas coisas que me pareceram dignas de serem explicadas no sermão, para que nós pudéssemos acompanhar a missa com maior devoção nas nossas orações, se dar conta do que acontece e poder rezar, levando melhor a alma para Deus. E devemos fazer então bom proveito dessas coisas e aproveitar a missa, não para imaginar que se faz um ato do qual é uma obrigação que eu faça parte, mas que eu sou membro dessa sociedade sobrenatural instituída por Jesus Cristo, para poder oferecer para Ele um sacrifício do corpo e do sangue dele, o culto devido a Deus, e durante esse rito então eu devo me associar ao que o padre faz no altar, elevando a minha alma para Deus, fazendo uso de todas essas coisas que o rito nos coloca à disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.